Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Nós vamos fazer um podcast hoje sobre o time sistemático. Estou aqui com o meu sócio, Marcelo Paixão, que é o head, né, da nossa unidade sistemática, da Bias, e vamos falar de mais dois fatores, os últimos, né, que compõem a nossa estratégia. Nós já falamos aqui de momentum, nós já falamos de valor, nós já falamos de qualidade, e vamos nesse podcast falar dos últimos dois, que é low risk, que é baixo risco, e também de growth, crescimento, que por sinal, eu acho que são dois assuntos que estão muito afetados, né, por esse novo panorama pós-eleições, né, Marcelo? Sim. Vou primeiro, boas-vindas, né? Obrigado. Vou fazer aqui uma abertura para você explorar e cortar. A gente falou aqui com o time macro, time de crédito, time de equities. O que a gente está vendo foi uma surpresa com esse novo governo, que ainda não sentou na cadeira, ainda não tomou posse de maneira efetiva, mas já fez nomeações e já sinalizou um novo equilíbrio, né? De mais gastos, provavelmente mais tributos. Não necessariamente a gente vai para um descalabro, esperamos que não, na verdade, mas a gente vai para um equilíbrio de juros um pouco mais altos e provavelmente expansionismo do lado do governo. E isso vai mudar um pouco o desenho do mercado. Eu acho que a gente estava olhando para uma queda muito expressiva de juros daqui até 24, que ia favorecer empresas de crescimento, sim, porque teriam acesso a capital mais barato, sim, no mercado, e também empresas com beta alto com bolsa, porque bolsa deveria andar muito bem e esse beta, empresas que vão melhor quando a bolsa está em fase de expansão de múltiplos, acabam voando. Não é esse o cenário, né? Como é que isso conecta com esses dois fatores? É perfeita a colocação, Walter. Eu acho que tem muito a ver isso. A gente viu, por exemplo, em relação a crescimento, empresas de growth, que no Brasil isso teve uma expansão incrível nos últimos 10 anos, né, ou mais, e eu diria que tiveram duas razões principais. Uma é queda estrutural de juros no mundo e no Brasil, né? E a outra é a abertura do Brasil com a diminuição de custo de tecnologia globalmente, né? Então, isso também afetou o Brasil e tiveram várias IPOs de empresas nascentes e foi um fator de risco que foi muito bem no Brasil também e globalmente também. Inclusive durante o período de Covid, né? Que tiveram aqueles excessos lá de empresas vendendo muito e as pessoas em casa, né? Tipo, muito auxílio, exatamente. Então, assim, agora, nesse cenário que, primeiro de juros mais altos e agora juros mais altos por mais tempo e crescimento menor, essas empresas de crescimento ficam afetadas mundialmente e no Brasil talvez até mais, né? E vamos torcer para que também o Brasil continue se abrindo, né? Para favorecer essas empresas inovadoras, mas o cenário é pior, é certamente pior. E em relação a empresas de vol alta e beta alto, é a mesma situação, né? Quando exatamente como você comentou, com expectativa de crescimento menor e juros um pouco maiores, nominais e reais por mais tempo, também afeta empresas de maior risco e maior beta, né? Por exemplo. Então, assim, essa família de high beta, como é que funciona? As estratégias, elas compram empresas de low vol e low beta e vendem empresas de high vol e high beta e você compra um pouco mais do que você vende para ficar beta neutro, né? Isso em geral dá dinheiro, porque apesar das empresas de mais risco entregarem mais retorno, elas não entregam mais retorno por unidade de risco do que as empresas de baixo risco. Então você acaba com essa distorção ganhando dinheiro. Isso acabou tendo muito desenvolvimento lá fora depois da crise de 2008 e na Europa, por exemplo, né, que captou muito recurso para esse tipo de estratégia. E no Brasil isso dá certo também. Então é interessante. Então, e no momento em que você está olhando, né, para um equilíbrio de mais juros, você provavelmente vai ter menos crescimento. Sim. Essas empresas vão estar num ambiente de mais desafio. Eu acho que isso pode potencializar o ganho dessa estratégia, né? Sim. A família que prioriza baixo risco tende a ir bem nesse cenário, assim como a gente comentou no podcast passado sobre qualidade, né? Tende a ir melhor nesse cenário.
e ações de crescimento tendem a ir pior nesse cenário. Quer dizer, né? baixo Então, risco e crescimento acabam ficando muito correlacionados, né? então, Os dois temas, né? o que você... O alto risco e crescimento estão correlacionados e a estratégia de baixo risco, que prioriza baixo risco em detrimento de alto risco, acaba se saindo melhor do que crescimento, assim como qualidade, né? Então, das 5 famílias que a gente falou até agora, nesse cenário de mais juros e menor crescimento, qualidade e baixo risco tendem a ir bem, né? Momento se adequa, porque o que tinha momento positivo, que era crescimento, ou eventualmente valor, passa a ser qualidade e outras estratégias, né? Então o momento se adequa. Baixo risco também vai bem, agora crescimento é o que tende a sofrer mais, eu diria, nesse cenário, né? Bom, e os nossos fundos, né, desde a criação dos fundos da Bias, o Long Bias vai muito bem. Sim. Deu mais do que o dobro do retorno, né? Sim, do Ibovespa. Do Ibovespa desde o começo. Sim. E bate o benchmark, né, que é o IMAB, IMAB. E também o Bias Long Only, o Bias Long Only também vai muito bem, com excesso de retorno grande sobre o Ibovespa. Sim. E a gente montou agora recentemente, Sim. nós só vamos poder divulgar lâminas no final de janeiro, o Bias Long Short, né, que é um fundo long short neutro, né? Isso. E esse fundo eu não posso ainda divulgar, mas está com retornos espetaculares. Sim. E com uma volatilidade muito baixa, né? Exatamente. É um fundo, como você disse, quer dizer, esse long and short é um fundo que se apropria desse prêmio de risco, que é você realmente comprar e ficar comprado e vendido, né, com beta neutro, e é um prêmio de risco, vamos dizer assim, sem exposição ao mercado, para essas famílias todas de fator, né? E você está usando todos esses fatores Exatamente, ali dentro. Mas na versão só long and short, né? Quais são os fatores que estão sendo mais explorados nesse momento? No long short também, o que tem ido melhor nesse cenário agora mais turbulento tem sido qualidade, baixo risco e, por incrível que pareça, valor também, né? E o crescimento está sofrendo, é o que mais sofre. E momentum, a gente estava num momento positivo e aí teve uma reviravolta e agora está menos positivo. Então o momento sofreu um pouco e agora está se ajustando. Faz sentido, né? Quer dizer, Sim. num cenário desse, empresas que têm geração de caixa forte, previsibilidade Exatamente. e qualidade são empresas que tendem a atravessar esse momento com menos danos do que empresas mais frágeis, né? Exatamente. Bom, maravilha, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no mês que vem. Boas festas para todos, muita saúde para suas famílias e até 2023. Obrigado aí. Ótimo 2023 para todo mundo.